quando o Senado Federal se expôs a uma série de críticas, na maioria justificadas, por conta da decisão de compactuar com a impunidade tomada na semana passada, estava, na verdade, escancarando uma mazela, o foro privilegiado. É quase uma jabuticaba. O foro privilegiado existe no Brasil e em mais meia dúzia de países, mas em nenhum é tão abrangente quanto aqui. Pior, resiste heroicamente aos esforços para extingui-lo. Só para lembrar o constrangedor episódio da semana passada, não teria acontecido se o Supremo Tribunal Federal tivesse cumprido seu papel e julgado com presteza os parlamentares federais e outras autoridades denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. Esses julgamentos não ocorreram até agora e nem precisariam ocorrer não fosse pelo foro privilegiado. Nós mesmos aqui no Senado aprovamos por 2 vezes o fim do foro privilegiado, demanda da sociedade e até de vários setores da política brasileira. No dia 26 de abril, o Senado Federal aprovou, em primeiro turno, por unanimidade, uma proposta de emenda à Constituição com esse objetivo. Em segundo turno, no dia 31 de maio, a aprovação também foi unânime, mas limitou a proposta aos crimes comuns cometidos por cerca de 55 mil políticos e agentes públicos do país. Desde então, a PEC está parada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, sem relator e sem perspectiva de data para votação. Foro privilegiado é uma forma coloquial de se referir ao foro especial por prerrogativa de função. Esse instituto jurídico, que tem respaldo no artigo 102 da Constituição Federal de 88, estabelece que o presidente e o vice-presidente da República, os senadores, os deputados, os ministros e o procurador-geral da República devem ser julgados em caso de crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília. Entre as infrações penais comuns estão os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, por exemplo. Até agora, são 489 autoridades com processos em trâmite no STF com esse tipo de infração. O tratamento jurídico diferenciado a certos agentes públicos está previsto em todas as constituições da história brasileira e há dispositivos assemelhados na legislação de outros países, como a França, Portugal, Alemanha e Argentina. Em nenhum deles, porém, o foro especial inclui tantas autoridades como no Brasil. É consenso entre os juristas que o Supremo está sobrecarregado e que o fim do foro privilegiado teria importantes consequências para a Operação Lava Jato. Registro que não é por acaso que existe resistência à eliminação do foro privilegiado. Há interesses óbvios por parte de integrantes dos meios políticos e parlamentares interessados em salvar a própria pele. Senhor presidente, questões como a revisão do foro privilegiado conduzem, em especial, na ótica da população brasileira, a uma confusão entre imunidade e impunidade. A retirada do foro privilegiado contribui, sim, para atenuar esse quadro. Não é, porém, a única questão em pauta a afetar a impunidade. O Supremo Tribunal Federal contribuiria para isso se acelerasse o exame das denúncias criminais a ele submetidas. Mas há outras questões a merecer a sua atenção. Cito aqui o professor Carlos Alberto de Franco, referência nos estudos de ética. Diz o professor: não podemos tolerar que o Brasil seja um país que discrimina seus cidadãos. Pobre vai para a cadeia. Poderoso não só não é punido, como invoca a presunção de inocência, submerge estrategicamente, cai no esquecimento e volta para roubar mais. É com esse sentimento que não podemos conviver. Ao passar a população que somos coniventes com a impunidade, não desgastamos apenas o Congresso Nacional e o Judiciário, desgastamos as próprias instituições do nosso país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.